Boa noite, amigo caminhoneiro. Vamos para mais um programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós vamos entrevistar o Antônio Tadeu Prestes de Oliveira, o mais conhecido como Tony, que ele é diretor da Divisão de Transportes de Carga da Secretaria Municipal de Transporte de São Paulo. Tony, aí pelas nossas convivências de alguns anos, é um prazer aí ter a você e aproveitar a oportunidade do seu conhecimento e nos falar um pouquinho sobre as restrições, nos ajudar aí um pouquinho na informação para que os nossos caminhoneiros e os nossos usuários das nossas ruas de São Paulo e avenidas e marginais possam entender um pouquinho mais aí com o seu trabalho e o que a CET faz e que para poder aí, não no ato punitivo, mas no ato de corroborar com o trânsito de São Paulo. O nosso boa noite para você. Boa noite, senhores caminhoneiros. É um prazer estar aqui com o Norival, esse sindicato que representa muito aí essa classe batalhadora que no seu dia a dia enfrenta aí realmente as restrições da cidade de São Paulo. Tony, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre as restrições, sobre os tráficos de caminhões, enfim, em diversos atos que acontecem aí para nós sobre o transporte de carga na cidade de São Paulo. Pois é, Norival. A cidade de São Paulo ela é uma cidade com muitas interferências e uma dinâmica muito grande. Dentro de um planejamento, você tem que analisar não só um único segmento ou um modal que utiliza o sistema viário da cidade. Então, você tem lá o pedestre, você tem lá o veículo de transporte coletivo, você tem o transporte de carga, que com certeza é o abastecimento da cidade, é um transporte necessário para a cidade. E você tem o veículo particular, que é aquele individual, de uso individual. Então, para você ordenar toda essa movimentação desses veículos dentro da cidade, você acaba tendo que criar algumas regras de circulação. Então, hoje, como prioridade para a Secretaria de Logística e Transporte de São Paulo, nós sempre vamos considerar aí o pedestre, que é muito importante dentro dessa movimentação dentro das vias de São Paulo. E aí depois você tem o transporte coletivo, que é aquele que leva um número maior de pessoas, que realmente é necessária aí uma dedicação e que as pessoas se desloquem com menos tempo e que possam aí ter a sua saúde física preservada para se produzir dentro da sua atividade. Você tem o transporte de carga, que a gente também tem que regrar de forma às restrições que foram geradas, que nós buscamos realmente entender e compreender através das reivindicações, e as demais movimentações, que o motociclista e os demais deslocamentos da bicicleta, que também hoje faz parte da nossa visão aí como deslocamento, como uso do sistema viário. Então, as restrições, cada segmento desse, obrigatoriamente teve que sofrer algumas ordenações. Então, você tem que ordenar. Então, hora passa o veículo, hora passa o pedestre, por isso tem os cruzamentos semaforizados, então que você dá, a cada hora você permite que se utilize o viário, da mesma forma que se cria o corredor de ônibus e a faixa exclusiva de ônibus, para que esses deslocamentos dessa massa seja mais rápido. E o veículo de carga, dentro da própria vida da cidade, acabou sendo restringido nessa zona máxima de restrição, que a gente chama, que é mais ou menos dentro do mini anel viário, que é circundado pelas marginais, pela Avenida dos Bandeirantes,
e ali dentro daquela área onde você tem a maior concentração de atividades, você tem a maior concentração de pessoas, nós acabamos criando regras para que essa distribuição, esse abastecimento seja mediado através de horários. Tony, mas eu sempre vejo que nós temos algumas restrições e eu sempre vejo que o transporte rodoviário ele tem dado a sua contrapartida de sacrifício até para poder ajudar o trânsito de São Paulo, sim, existe no entendimento. E existe algumas coisas que ele tem feito até seus pedidos à municipalidade, não tem até conseguido ter esse objetivo desse pedido aceito, não sei se é por atos políticos ou atos necessários, ou até pelos atos de engenharia que vocês têm, de conhecimento que vocês têm, que ele não é atendido. Mas o transporte, ele tem que chegar ao cliente para poder fazer a entrega das mercadorias, para a população poder, inclusive, fazer o uso daquele espaço. Porque se não tiver produto lá, muitos clientes nem vai, porque ele vai lá fazer o quê? Não é a opções só para passeio. A minha pergunta seria, essa restrição deu certo? Ou ela ainda tem que ser melhorada, ela tem que mexer, ela tem que continuar fazendo alguma coisa? Nós temos uma área de planejamento que faz todas essas análises das restrições. Algumas medidas nós já adotamos, que foi a redução do tempo de restrição das marginais, que antes você tinha até restrição na marginal Pinheiros, diferente da marginal Tietê. O que nós fizemos? Unificamos esses horários. Hoje, então, você passou a ter a restrição das 21 às 5, que antes você tinha a marginal Pinheiros, que era das 22 às 4, e na área interna, onde você tinha a zona máxima de restrição, você era liberado às 5 horas da manhã, porém, por essa restrição na marginal Pinheiros, você não conseguia entrar nem sair, então você acabava complicando a vida do caminhoneiro. O que nós fizemos? Unificamos, e isso facilitou, aumentou-se o período. Hoje, esse horário das 21 às 5, você tem aí a facilidade de circulação. A portaria da Secretaria de Transportes também, ela deu uma adequação ao veículo urbano de carga, ela ampliou a sua dimensão, então ela passou de 6,30 para 7,20. E o veículo urbano de carga, ele tem a disponibilidade, a excepcionalidade de estar circulando em tempo integral, em horários integral. Então, a não ser em algumas vias que a gente chama de via estrutural restrita, mas ele hoje, ele é um veículo que comporta muito mais carga, e você consegue, ele com 7,20, atender aí, principalmente essa zona máxima de restrição, e em horário integral. Então, facilita bastante essa distribuição de carga. Quer dizer, as medidas são adotadas. A cada verificação que é feita por nós, pela nossa área de planejamento, algumas melhorias a gente tenta fazer para que isso facilite a vida desse abastecimento, a vida do caminhoneiro e o abastecimento da cidade. Eu tenho visto e acompanhado, a cidade de São Paulo ela já aplicou aí 5, 6 restrições que ela tem, principalmente para caminhões, que ela tem ZMRC, ZERC, vias estruturais, Marginal Pinheiros e assim e tantas outras. Há previsão de outras restrições? Nós, na realidade, essas criações dessas siglas, né, Zona Máxima de Restrição de Circulação, que é as MRC. A VER, que é Via Estrutural Restrita, que são aquelas vias que realmente são fundamentais para a circulação de pessoas, a exemplo da Rebouças, 9 de julho, quer dizer, que são restritas à circulação de ônibus e alguns veículos, e que normalmente você não tem grandes estabelecimentos que necessitem a receber a carga em horários que você tem essa ocupação desse segmento. Então, você cria
a ZERC, que é a zona restrita de circulação, que são algumas zonas que são especificamente residenciais, que você não há necessidade de fazer nenhum tipo de abastecimento. Então, tudo isso é analisado. Isso que a gente fala, aumentar a restrição ou não, depende muito da atividade que vai ser gerada na circulação, para que gere a circulação de veículos. Então, a questão do planejamento da cidade, sim, em função do desenvolvimento da região a qual ela tem a sua característica. Então, uma zona comercial que é uma nova zona comercial que for gerada ou for determinada aí pela própria situação da região, que você acaba identificando que aquilo pode ser um polo de comercial, alguma coisa, então você provavelmente gera aí uma nova restrição. Por quê? Para você fazer essa ordenação de todos os fluxos que existem. Então, mas é tudo em função do desenvolvimento da cidade. Quer dizer, a gente fala que nunca mais vai ter uma restrição. Quase impossível. É quase impossível, porque a cidade ela cresce, ela é viva, então ela vai crescendo. E o pior é que ela cresce naquilo que não dá para aumentar, que é as ruas, né? Que são as ruas. Um minuto só, vamos para um comercial. Amigo caminhoneiro, o Jornal do Sindicam SP é o veículo de comunicação que leva até você os fatos e as informações da entidade que te defende. Com 50 mil exemplares, você pode encontrar o seu distribuído gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiros das rodovias no estado de São Paulo. Leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós estamos entrevistando o Antônio Tadeu Prestes de Oliveiras, diretor da Divisão de Transportes de Cargas da Secretaria Municipal de Transporte de São Paulo. E eu tenho visto, e é um dos pedidos que tem feito, o transporte rodoviário tem feito isso aos responsáveis pelas restrições dessa municipalidade, que seria inclusive aos sábados, que nós temos lá uma restrição das 10 às 14, que ela ocupou exatamente a salsicha do pão, que ela ficou no meio aonde ela não dá o tempo para esse caminhoneiro fazer a manutenção do veículo dele e nem conviver com a família dele. Ele ocupou um espaço no meio que, querendo ou não, ele fica às margens das avenidas ou de alguns pontos, esperando esse horário passar para ele continuar trabalhando, e é exatamente o sábado. Eu não sei até se poderia ou não, se deve ou não, mas aproveitando que nós estamos no ar, pedir para que tivesse até a reconsideração dessa engenharia, desses responsáveis e da sua pessoa levando isso ao conhecimento deles. E a minha pergunta seria, não teria como eliminar essa restrição no sábado, mesmo que ela fosse uma restrição como teste, para ver se ela vai atrapalhar, se ela vai ajudar, porque ajudar o ser humano, sim, que eu diria. O caminhoneiro, ele tendo o sábado inteiro para ele trabalhar, então ele faz a parte da manhã, os carregamentos dele, que vai até as 10, e até as 2 ele faz a descarga. Então ele está, após as 2, ele está convivendo com sua família, ou ele está convivendo com a sua manutenção do veículo, ou na parte da manhã, ou na parte da tarde. Então, era uma das coisas que essa engenharia, essa diretoria, eu pediria que ela até repensasse, nem que fosse para teste isso. Mas, como você está e conhece um pouco as restrições, você vê isso como possibilidade ou não ver isso como possibilidade, mesmo sem pensar, sem fazer os seus estudos? E, claro, sei que não é você o total responsável por isso. Olival, nós temos uma encomenda do nosso secretário, que é o uso da tecnologia, que isso, eu acho que no mundo de hoje, se você não fizer esse uso, nós vamos ficar para trás. Então, essa encomenda é desenvolvimento de aplicativos. Dentro de um desenvolvimento de aplicativos, aqueles que realmente possam
e desejam utilizar aí a cidade, principalmente nessa zona de restrição, com certeza você pode analisar o pedido para que se abra aí as exceções e que isso possa ocorrer para a atividade que o caminhoneiro necessite fazer dentro da cidade. Então, você tem, através do aplicativo, essa condição de se trabalhar as várias restrições que nós temos aí na cidade, podendo até, no caso, atender a essa pessoa. Porque, independente de ser um sábado, você tem ainda aquele desejo das pessoas que querem cruzar simplesmente a cidade por uma comunidade de tempo que você demora no Rodoanel. Muitas vezes você tem uma via já saturada também dentro do Rodoanel no final de semana, e há esse desejo de se cruzar a cidade simplesmente por passagem. Então, por isso, existem esses estudos de restrições em finais de semana, que é um horário que a rodovia tem também lá os seus comprometimentos de capacidade. Então, por isso que nesse horário das 10 às 14 é onde você tem um deslocamento maior no Rodoanel. E aqueles que realmente precisam ir de um ponto a outro na cidade, do sul para o norte, do leste para o oeste, eles querem utilizar a via da cidade somente por passagem. E não é esse que acaba prejudicando algumas pessoas que têm interesse próprio dentro da cidade. Então, o aplicativo, com certeza, essa encomenda do nosso secretário, é que a gente busque, através de aplicativos, facilitar a vida daqueles que realmente tenham aí o desejo de fazer o uso da via para abastecimento. Tony, o aplicativo é a modernização e que nós temos que conviver com ele. Mas eu perguntaria para você, qual é o aplicativo que elimina o coitado do caminhoneiro que ele entra às 16 horas numa marginal Tietê, um exemplo, no início da Dutra, para ele sair na Castelo Branco. E quando ele pega todo esse trânsito, ele sai lá na Castelo Branco às 18 horas. Então ele fica com 2 horas de marginal, estou colocando números equiparativos. E sempre no final ele está levando a multa pelo desrespeito à própria restrição. E aonde ele não tem o aplicativo e não tem espaço e não tem opções nenhuma, a não ser ficar exposto a essas multas. O que a Secretaria, o que a CET pensa e o que ela tem feito com esse entendimento? O uso do aplicativo serve também para isso, Norival, porque na realidade nós podemos, através de uma consulta, verificar as condições do sistema viário naquele momento. Então, se você conseguir ter esse acesso e ter essa informação, você começa a replanejar a sua viagem. Então, você, logicamente, que vai ou buscar estacionar ou fazer uma parada antes de entrar na marginal, para você poder, nas marginais, para você poder não ser autuado pela restrição. Então, tudo isso, eu acho que a informação é bastante importante que o caminhoneiro receba antes dele estar adentrando o sistema viário da cidade. E hoje todos eles, como um todo, as pessoas utilizam do celular para se comunicar e também para receber as informações. Eu acho que essa forma de você ter essa informação para o caminhoneiro, disponível para o caminhoneiro, vai evitar, logicamente, esse acesso nas horas restritas ou nas horas que essas vias já estão totalmente congestionadas, que vão impedir o trânsito dele no período permitido. Vamos nós para mais um comercial. Esse aqui é o seu Almeida. Cara, é gente boa pra caramba. Foi ele que fundou a firma, deu meu primeiro emprego. Eu devo a ele tudo que eu sou.
Amanhã, aqui perto da firma, eu vou atropelar o seu Almeida. E ele não vai resistir. Infelizmente. Meu nome é Jefferson. Mas pode chamar a gente de estatística. Voltamos com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós estamos entrevistando o Antônio Tadeu Prestes de Oliveiras, diretor da Divisão de Transportes de Cargas da Secretaria Municipal de Transporte de São Paulo. Você até colocou que ele fica parado às margens, e é uma das perguntas que eu tenho para mim poder complementar com você. Só que eles ficam parados às margens dessa rodovia, acostamento é proibido, ele está sujeito a multa. Se ele para próximos em algumas ruas, para ele poder adentrar a essa marginal de novo, as entradas às nossas cidades também não têm espaço para esses tipos de caminhões, pelo comprimento, pelas dimensões, pelo peso, por tudo isso. Eles também não têm. Além de que ele fica à mercê de roubos, de pessoas fazendo os saques e essas coisas todas, e sem ter nenhuma segurança para isso. Então, o que esse caminhoneiro poderia fazer? A questão da segurança pública, realmente, várias entidades vêm trabalhando aí com afinco para tentar resolver. Isso eu acho que é um problema generalizado. A questão de estacionamento, lógico que o estacionar no acostamento, isso gera uma multa pelo próprio Código de Trânsito. Então, essa questão do estacionamento, nós sempre discutimos em vários setores estaduais e federais, é que deveriam ter alguns estacionamentos antes da entrada na cidade de São Paulo. Logicamente que isso depende de áreas, que isso o Estado busca aí tentar levantar para poder ser criados isso através das concessionárias ou a própria administração do Estado ou do governo federal, que administra algumas rodovias, para criar a criação desses pátios de estacionamento. E hoje até as rodovias estaduais sofrem no final de semana uma restrição de circulação de caminhões que não é permitida nos domingos e que isso também é feriado. Então tudo isso, quer dizer, a partir do momento que houver aí uma movimentação dessas entidades para que se tente gerar aí um pátio de estacionamento, eu acho que isso vai solucionar. E isso é uma discussão que tem que ser a nível, nesses três poderes, que é o estadual, federal e municipal. Por quê? É um problema que hoje ocorre, mas que o município, por exemplo, principalmente São Paulo, que você tem uma dificuldade de espaço físico para armazenamento desse tipo de veículo, né? Teria que estar sendo discutido através dessa Câmara que participa o governo federal, estadual e municipal. Eu diria isso para você, até em termos do próprios estacionamentos. Nós tivemos aí a Lei 13.103, que ela se determina na esfera federal para que cada distância tenha aí as suas áreas de descanso, até para cumprir a legislação que ela se determina, com tantas horas trabalhadas, você tem que parar tantos, isso. Mas eu vou um pouquinho mais antes. Eu digo isso porque a Secretaria de Transporte do município de São Paulo, ela tem documento feito por essa entidade desde a época que o secretário era o Dr. Hanashiro, que eu não lembro nem qual ano que é, e que nós já falávamos
que nós precisávamos de um estacionamento bolsão para poder adentrar as avenidas e as marginais de São Paulo. E as sequências disso, em 99, essa entidade também fez um acordo com o governo do estado para que fosse criado 12 estacionamentos no estado de São Paulo e tivesse pelo menos 9 mais próximos da cidade de São Paulo. Porque a cidade de São Paulo é um país dentro do Brasil, é o pulmão do nosso Brasil e nós sabemos disso. E que nós temos hoje o iniciante que começou na interligação da Imigrante com a Anchieta, que é no quilômetro 40, que foi um projeto feito por essa entidade, que acompanhou do começo até a existência do que ele tem hoje. Foi acompanhado junto com a esfera da Secretaria de Transporte do Estado na época. Foi criado na Castelo Branco, no quilômetro 57, que é minoritário pela necessidade que nós precisamos, que era um complemento, que era para poder ser um maior. Foi criado no 56 da Bandeirante, foi criado no 152 da 340, próximo de Mojimirim. Isso todo um trabalho voltado, que foi feito isso com a Secretaria do Estado. Não concluiu-se todos pelas necessidades e o que nós precisamos. Só que nós, realmente, a necessidade que nós temos, que é próximo de São Paulo, nós não conseguimos nada. Talvez pela área ser mais cara, pelo investimento e por tudo isso que nós temos, por São Paulo. Então, nós temos aí, e estamos aí cobrando e pedindo. Mas eu ainda acredito, até com as novas administrações, porque o Dória nos colocou, como ele não era político, ele nos colocou que ele é um gestor, e ele está realmente provando para nós um pouquinho que ele é o gestor, que ele eliminou uma fila de exames. Se tudo isso que ele está colocando na mídia hoje é verdade, eu tenho que dar os parabéns a ele. Ele tirou aí 485 mil da fila dos exames para poder, colocando na esfera zero. E eu tenho certeza que ele fez com as marginais o prometido, que era tirar o absurdo de 60 por hora, 50, 40 lá, e voltar aos 90. Então ele deu um assopro no trânsito, na aceleração das marginais, que eu acho que foi um grande passo. Mas ainda acreditando em tudo isso, não dá para poder mexer um pouquinho mais principalmente nas marginais, para que nós possa ainda desafogar um pouquinho mais o transporte, o trânsito pelos caminhões, criando uma única via dentro da própria marginal para que o caminhoneiro possa fazer uso dela, para ele não ficar parado às margens da rodovia, porque ainda não temos o rodoanel para poder bater no peito e dizer nós estamos completo e temos opções. As opções que nós temos hoje é só o aumento de custo. Nós não temos meios de divisões enquanto o rodoanel ainda não se cruzar na sua totalidade. O que você me diria? Algumas ações a Secretaria já vem adotando, que nós já fizemos um piloto de entregas noturnas e que isso, através de uma análise da Universidade de São Paulo, com a iniciativa privada e o nosso governo municipal, acabamos identificando que é possível aí se fazer a entrega noturna logicamente, com todo o planejamento de apoio de engenharia de trânsito. Isso facilitaria bastante. Mini terminais de carga também, que isso também auxiliaria aquelas regiões que você tem pequenos e médios varejistas, você, através da iniciativa privada, construir lá um mini terminal e você fazer esse abastecimento durante a noite, e durante o dia, com pequenos veículos, você faria essa pulverização dessa carga. Essas entregas, elas saem acompanhadas com segurança? Não. Porque o nosso medo é esse. Nós sempre trabalhamos e preferimos fazer ele à noite. Agora, se nós não tivermos segurança, não adianta nada, nós só vamos pagar a conta 2 vezes.
Com certeza, isso nós fizemos. Esse projeto piloto teve aí a participação da Secretaria de Segurança Pública, que logicamente que ela não acompanhava, mas ela fazia a ronda no entorno da onde a gente estava fazendo essas entregas noturnas. Então, porque obrigatoriamente a Polícia Militar ela tem as suas rondas que são setoriais. Então, quando a gente informava onde iria acontecer a entrega noturna, e você via frequentemente uma viatura passando e observando sem parar, mas ela estava ali no entorno. Então isso dava aí uma segurança maior para quem estava fazendo. E foi muito bom. Agora, você tem também esses grandes centros que você pode estacionar dentro, na doca, dentro do estabelecimento. Então isso não importa aí a circulação, porque o grande problema do roubo de carga, que a gente tem um levantamento, é o veículo parado, ou no congestionamento, ou ele está parado em algum lugar e ele é abordado. Mas, infelizmente, Tony, o que nós poderíamos, nosso assunto daria para nós fazer talvez uns 2 ou 3 ou mais programas, mas como o nosso é curtinho, então eu queria deixar aí as câmeras liberadas para você poder fazer as suas considerações finais aí para nós. O que eu tenho que deixar para você, Norival, e para os nossos amigos caminhoneiros é que a Secretaria vai estar trabalhando e ouvindo aí as reivindicações que você me passou hoje, das questões das exceções. Vamos levar isso, vamos estudar, vamos analisar. Com certeza, o que puder ajudar para que a gente mantenha a cidade abastecida e que dê comodidade aí para quem faz esse abastecimento, tem aí toda a sua segurança e a garantia, a eficiência de fazer a entrega, nós vamos fazer. Então, pode contar com a colaboração da Secretaria, que nós vamos estar estudando e vamos estar melhorando. A partir de agora, nós já estamos fazendo a ressinalização das áreas de carga e descarga no centro da cidade, para melhorar isso, para que o veículo chegue e possa fazer a sua entrega, estacionar em vaga específica para carga e descarga, e que vai estar sendo aí fiscalizado de forma a não ter aí uma utilização indevida por veículos de passeio. Nós vamos estar fazendo esse trabalho e vamos melhorar aí com certeza essa eficiência através de algumas ações. Nos comprometemos aí realmente a analisar todas as suas reivindicações e vamos estar nos conversando cada vez mais para melhorar essa condição. Eu queria aqui aproveitar até a oportunidade que você levasse realmente a mensagem do nosso programa do Transportador, e ele está aberto a quem quiser falar, e aos nossos secretários, a toda a equipe de vocês da CET, ao nosso próprio prefeito, a qual estamos admirando e respeitando o trabalho formalizado por ele, e nos estendendo que a nossa categoria, que as nossas entidades, os nossos caminhoneiros, o nosso transporte rodoviário, nós estamos querendo se somar ao melhor pela cidade de São Paulo, para que mais possamos produzir e trazer o melhor para todos nós. Nós não estamos para poder atrapalhar a vida de ninguém, a não ser que precisamos dar a mãos para poder chegarmos no ponto que precisamos. E São Paulo é merecedor disso, e o povo de São Paulo precisa disso, inclusive nós, caminhoneiros, com as considerações e os pensamentos vindos de vocês, com a competência de nos ajudar a fazermos nós chegarmos lá. E o nosso muito obrigado, o nosso muito boa noite. Obrigado, Tony, por nos conceder essa entrevista, e contamos com você em outras vezes para explicar um pouquinho mais e nos ensinar um pouquinho mais sobre tudo isso. Muito obrigado. Muito obrigado também. Uma boa noite. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizado em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos
e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.